Oh! Chega. Não tem sirene hoje. Não tem sirene hoje. Você tá achando que isso aqui é o quê? Que aí vocês escolhem os negócios quando vai ter sirene, não vai ter sirene, vocês sabem se vocês quiserem? Não, para um pouquinho. Isso aí não é essa baderna que vocês estão pensando. Fazer sirene de início. Quase desmaiei ontem fazendo aquela sirene, velho. Eu tô um cheio de verdade aqui. Vocês já imaginaram se eu desmaiasse fazendo a live, o que ia bombar de visualizações isso aqui? Tem umas horas que a gente tem que pensar que daqui a pouco vale a pena, né? Desmaiar ao vivo no YouTube vai pra quantas visualizações? Qual é o preço da fama? Fazer uma sirene desmaiando vale a fama ou não vale a fama, né? Qual é o preço? O que você acha? Vale ou não vale? Hoje a gente tá aqui, que susto, tu imagina quem começou já com a gritaria rolando, né? Tá aparecendo um anúncio pra mim, sai daqui, eu não quero anúncio. Agora eu tô aparecendo. Agora eu tô olhando. Eu demorei pra entrar na live porque eu tava ajeitando o cabelo, ficou bom? Galera que tá assistindo aí, ó. Isso aqui pra fazer, velho, é horas, não é assim, chegou lá e ajeitou, é toda uma preparação pra entrar ao vivo, pra aparecer na câmera. Não tem esse negócio, né? Não tem esse negócio. E aí vocês estão bem? Nós vamos hoje revisar recursos linguísticos. Então você vai pegar agora o link dessa live. Sabe pegar o link da live? Se você está no navegador, é só você ir lá e copiar o link do endereço que você tá. Senão você vai num botãozinho que tem aí que é compartilhar, copia o link. E você vai mandar essa live para aquele amigo seu que vive dizendo assim, que linguagens é só interpretação, não tenho que estudar. Não cai gramática, então não precisa saber nada. E aí nós vamos mostrar na cara dele, nós vamos jogar na cara dele as questões que se ele não souber na área de gramática, não tem como ele matar. Então recursos linguísticos que podem aparecer na prova do Enem, conceitos que estão na prova, e eu vou mostrar pra ti questões que tu errou no ano passado por não ter tido acesso a aulas como essa, porque o pessoal fica dizendo por aí que linguagens é só interpretação, né, pra poder ficando careca de zoom ali. Vai ter cagar, ó. Eu aqui arrumando o cabelo e o cara vem e diz que eu tô ficando careca. Tu quer me desestimular a live? É isso? Que barbaridade. Tá, voltando agora. Aí o cara diz que não cai gramática no Enem, não precisa estudar nada, não precisa saber nenhum conceito. A gente vai mostrar questões que tu errou ano passado, e aí tu pode ficar triste pensando, putz, errei. Mas não, que bom, porque daí agora você vai acertar, né? Agora você vai acertar. Se cair de novo, não tem. As pessoas vão estar lá tentando fazer por interpretação. Tem uma sensação muito boa do cara que teve aula de linguagens, é que ele vai pra prova e olha o que vai acontecer com você durante o Enem. Eu já falei da sirene que vai tocar, você vai, né, começar a rir, vai começar a prova mais tranquilo. Vai ter um momento da prova que você vai olhar pra questão, vai ver no enunciado dela e tu vai dizer assim, ó, tá caindo isso aqui, ó. Ele tá querendo que eu marque A, mas eu sei que não é A, porque eu estudei com o Lauro. E aí tu vai tentar procurar alguém assim pra ver se alguém concorda contigo, não vai dar. A fiscal vai te xingar e vai dizer, o que tu tá querendo? Eu digo, não, desculpa, eu tava tentando procurar alguém que concordasse comigo. Eu sei que não é a A, porque é a C por causa disso, daquilo. E vai te dar uma sensação que tu vai imaginar o cara que elaborou a questão e vai dizer pra ele assim, ó, tu não me enganou, seu desgraçado. Sem sirene, sem like, diz uma ali, mas eu comecei com a sirene, não tenho culpa que você entrou atrasado. Tava lá fazendo o quê? Aí tava tomando um cafezinho aqui que não deu tempo de me recompor, perdeu. Agora volta na live que você vê. Tá, vamos começar. Recursos linguísticos no Enem. Primeira coisa, a prova de linguagens não é uma prova só de interpretação. Eu quero destacar bem claro pra você, ó, que não é... Cadê minha caneta? Não é uma prova só de interpretação. É claro que tem interpretação também. Interpretação é uma habilidade que cai na prova de linguagens, que cai na prova de humanas, que cai na prova de ciências da natureza, que cai na prova de matemática e que cai na prova de redação. A interpretação do tema e dos textos motivadores. Tem uma galera aqui, que eu tava vendo vocês ali no chat, fazendo não sei o que, né? Fora os caras que ficam fludando o chat ali, que acham que vão aparecer mais fludando. Mas estavam colocando ali, porque não sei quem falou que o tema vai ser tal. Qual que vocês acham que vai ser o tema? Não, só um pouquinho. O mais importante não é você saber qual é o tema, é conseguir interpretar bem na hora qual é o tema. A gente vai falar sobre isso, né? Vai ter live de redação quinta-feira comigo e sexta-feira, tu tem um monte
monte de live ainda pra gente treinar a redação. Hoje a gente vai encaminhar a prova de linguagens. Quer dizer, interpretação é uma habilidade que cai em todas. Cai em matemática, você vai ter live de interpretação em matemática. Cai em natureza, cai em humanas, cai em tudo. Então quer dizer, se a interpretação é uma habilidade que cai em todas, eu não posso atribuir ela como só na prova de linguagens. Ah, interpretação é um conteúdo da prova de linguagens. Não. É uma habilidade que cai além do conteúdo e é isso que nós vamos focar hoje. Existem conteúdos que você precisa conhecer e lembrar na hora de fazer a prova. O primeiro conceito que eu vou lembrar para você é dentro da semântica. O que é a semântica? É a área que estuda o sentido das palavras. Sinônimos. Sinônimos parece um conceito básico, as pessoas atribuem que palavras que são sinônimas são palavras que têm o mesmo sentido ou um sentido aproximado. Eu quero que você mude esse conceito. Eu não quero aluno meu estudando que sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido ou um sentido aproximado. Você vai dizer, Lauro, por que eu não posso estudar isso se é o que está escrito na gramática? Se você abrir uma gramática na página 30 e poucos, vai estar escrito isso. Eu sei, eu já li várias gramáticas, eu sou autor de uma gramática, Existe a gramática do Lauro por aí dando sopa, se você nunca ouviu falar. Tem a gramática do Lauro. E eu escrevi lá o conceito. Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido ou sentido aproximado, mas não é isso que você vai estudar para a prova. Por que não, caramba? Se é o que está escrito lá e é o que eu tenho que saber, porque não é assim que cai na prova. Tu já viu alguma prova perguntar assim, ó, qual é o conceito de sinônimos? Letra A, palavras que têm o mesmo sentido ou sentido aproximado. Já viu isso em alguma questão de Enem ou de vestibular? Nunca. O que cai? Ele pergunta se a palavra tal que está no enunciado pode ser substituído pela palavra tal que está na alternativa. Então o conceito de sinônimos que serve para uma prova de Enem ou de vestibular é esse aqui, ó. Palavras substituíveis em um mesmo contexto. Se eu consigo trocar duas palavras em um mesmo contexto, significa que naquele contexto elas são sinônimas, não em qualquer contexto. Então quando a gente fala de sinonímia, a gente não estuda assim, a palavra tal é sempre sinônimo da palavra tal. Não. Naquele texto, naquele contexto, essas palavras estão sendo usadas com o mesmo sentido? Essa é a sacanagem, ó. Qual é o sinônimo de amor, Lauro? Perguntou uma colega aqui. Qual é o sinônimo de amor em qual texto? Me dá um texto que esteja escrito a palavra amor, toda e qualquer palavra que eu conseguir substituir por amor naquele contexto vai funcionar como sinônimo. Essa é a sacada. Sinônimos dependem do contexto. Então, tu sabe o que eu faria se eu fosse o elaborador da prova do Enem? Sabe o que eu faria? Tô lá nos stories elaborando questão, fazendo horrores pra você. Um aluno me disse esses dias, tem certeza que não é tu que elabora as questões, que é igual o que tu pergunta e tal? O que eu perguntaria no Enem? Eu perguntaria se uma palavra pode ser substituída por uma determinada palavra e eu colocaria duas palavras que em um contexto mais normal não são sinônimos, mas que naquele contexto são. Então não esquece, depende do contexto. Outro conceito que você tem que saber é o de polissemia. Quando aparecer a expressão polissemia na hora da prova, o que é polissemia? Múltiplos sentidos para a mesma expressão. Então, poli é de vários, semia é de semântica, sentido, vários sentidos. Lauro, se tiver dois sentidos só, pode ser polissemia também? Pode. Mais de um sentido, você já vai considerar o suficiente para considerar uma expressão polissêmica, uma mesma expressão com mais de um sentido. Professor, tu tá falando em polissemia e eu tô lembrando de outra palavra que para mim é a mesma coisa, que é ambiguidade. Ambiguidade não é de ambiguidade que é através da polissemia, quando você tem a mesma expressão podendo significar várias coisas. Mas existem vários outros tipos de ambiguidade, né, que a gente trabalha ao longo do ano na plataforma. Ambiguidade sintática, ambiguidade de pronomes, quando um pronome pode se referir a mais de um termo. Aí são várias possibilidades. Você tem que saber que ambiguidade e polissemia podem estar coincidindo na prova como a mesma coisa, mas não necessariamente são um conceito da mesma maneira. Polissemia são os múltiplos sentidos, ambiguidade pode ser o resultado de uma polissemia. E eu quero aproveitar e lembrar você dos conceitos de denotativo e conotativo. Eu vejo muito aluno, mas muito aluno, errando isso em prova, né? Denotativo, ó, vou destacar aqui para você, é o sentido literal. Conotativo é o sentido figurado. Então, quando eu uso uma expressão em sentido literal, é denotativo. Quando eu uso em sentido figurado,
é conotativo. E tu tem que saber esses termos porque muito aluno confunde com a distinção entre culto e coloquial. Ele acha que sempre que um texto for culto, vão predominar sentidos denotativos e literais. E quando o texto for coloquial, vai ser sentido conotativo e figurado. Não necessariamente. Você pode ter as duas coisas separadas. Um texto pode ser culto e ter palavras em sentido figurado. Você pega, por exemplo, um poema de Olavo Bilac, né? Um poema do parnasianismo, tinha predomínio de linguagem culta, mas ele também usava figuras de linguagem, sentido figurado, conotativo, porque é a partir desse termo aqui, ó, que surgem as figuras de linguagem, que são um tema de revisão lá na nossa sexta-feira, para você já ir se organizando, encerramento da nossa maratona, comigo e com o Joãozinho, para trabalhar com você poemas e figuras de linguagem. Então, esses conceitos que estão na tela, eu quero vocês gravando. Vamos ver o que estão falando aqui? Esses conceitos na tela, eu quero vocês gravando, né? Essa perspectiva, se aparecer na prova, o aluno não pode ser inocente, cara, de achar assim, ó, mas tá toda a alternativa certa, é só isso aqui que tá errado, ele falou que é denotativo e na verdade é conotativo. Isso é o suficiente para eles anularem a questão. Vai ter alternativa que tá errada exclusivamente pelo fato de ele dizer um ou outro. E aí você pode fazer o link com as funções da linguagem, né? Sentido denotativo vai predominar e qual das funções da linguagem que a gente viu antes, né? Eu tô vendo as perguntas que estão rolando aqui, já respondo antes de ir para a última tela. Sentido denotativo vai predominar em qual função? Função referencial da linguagem. E o sentido figurado vai predominar em qual? Função poética, que é aquela que quer causar um efeito. Pelo que eu entendi, deu algum bug na live, né? Na hora que eu falava de ambiguidade e polissemia. Fiquem tranquilos, né? Tão desesperados ali no chat. Esse chat, deixa eu perguntar para vocês, esse chat reflete o estado de ansiedade de vocês? Já vocês estão assim mesmo? Ou vocês só vão colocando porque daí se eu perdi uma hora eu vou conseguir ver de tanto que vocês colegam. Vocês estão desesperados assim mesmo? Colocar perguntas no chat que não tem nada a ver com a aula ou botar várias assim, é vocês? Desesperado? Reflete essa ansiedade? Vão melhorar a ansiedade. Teve live da psicóloga hoje. Se você perdeu, vai lá e assiste. Ó, ambiguidade é um recurso promovido pela polissemia. Então, no final das contas, se eu pegar uma frase que é ambígua, a polissemia está promovendo ela, as duas estão acontecendo. Só tem que tomar cuidado que a polissemia é o recurso utilizado e a ambiguidade é o resultado. Por causa de eu usar a polissemia, eu vou usar lá o verbo nadar, de nada, que pode significar nada também. Você acha que o Lauro nada bem? Eu vou lá e digo nada mal. Nada mal de que, ó, até que nada bem, ou nada mal de que ele nada mal. É ambíguo e a palavra nada é polissêmico. O recurso é a polissemia da palavra nada. O resultado é a ambiguidade que ela promove. Então é só isso que você tem que ficar ligado, beleza? Estão pedindo like ali, eu não vou nem pedir, né? Porque ficar mendigando like não combina com o meu patamar. Fiquei ajeitando o topete pra mendigar like. Mas por favor, dá um like, não te custa nada. Um likezinho. Agora vem, questão que caiu no Enem, um amor desse era 24 horas lado a lado. Caiu o poema, o pessoal já se apavora. Porque é poema é muito difícil, eu não vou fazer, porque poema, porque... Não, tudo bem. Se quiser pular em um primeiro momento, tá tudo certo. Pulou num primeiro momento, tá tudo certo. Agora, quando tu voltar, tu vai enxergar isso aqui, ó. Essa letra de canção, portanto um poema, foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres. Então para tudo. Para tudo. Porque tá envolvendo dois gêneros textuais da aula de ontem. Tá envolvendo letra de canção, e isso claramente é um poema. A gente tem aula na plataforma para explicar que letra de música e poema é o mesmo gênero. A única diferença é que a letra de música é cantada. E eu tenho uma campanha que é um gênero publicitário, né? Deixa eu apagar aqui que ficou feio, ó. Publicitário, vamos colocar bonito. Publicidade. Então eu tô misturando o poema com publicidade. E a gente viu ontem qual é a intenção da publicidade. Mudar um comportamento do leitor, conscientizar ele, estimular ele de alguma coisa. Uma campanha de combate à violência contra as mulheres. Então, tentando fazer o quê? Buscando conscientizá-las acerca do limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Isso aqui vai estar presente, ó. A diferença entre o que é um relacionamento amoroso e o que é um relacionamento abusivo. Percebam aquilo que a gente brincou na live de ontem. Eu espero, do fundo do coração, que você esteja assistindo todas as lives, né?
O que a gente falou? Que a intenção de uma campanha publicitária é conscientizar. E aí eu até simulei contigo pra tu imaginar, assim, né? Que aquilo que a gente estudou, a droga do Enem já coloca no enunciado. Eles colocam no enunciado que a intenção da campanha é conscientizar e você fica assim, what the hell? What the fuck? O que esses caras estão botando aqui? O que eu sei eles já colocaram. Claro, porque o enunciado vem cheio de resposta. Para tanto, a estratégia empregada na letra é A. Qual foi a estratégia que esses caras usaram para conseguir estabelecer o limite entre o que é relacionamento amoroso e relacionamento abusivo? Já sabendo disso, que ele tá me perguntando o limite entre o que é amoroso e o que é abusivo, agora eu vou pro texto. Já sabendo isso, não começa a tentar interpretar o poema sem ler o enunciado, isso é a estratégia da nossa primeira live. Um amor desse era 24 horas lado a lado. Eu tenho que separar relacionamento amoroso de abusivo? Eu já começo te perguntando assim, 24 horas lado a lado, você acha bom ou acha ruim? Vamos ver a galera aí. Você gosta? Você é meio grudento no seu relacionamento, assim, quando você tá namorando, você é aquele grude? Ou você dá espaço pra pessoa, né? O que é você? Você é sagitariano? Ou você é peixes? Não vou começar a entrar em signo, que daí vai enlouquecer esse chat, né? Você dá espaço pra pessoa, eu já não sei se 24 horas lado a lado é muito interessante, eu já fico meio assim. Um radar na pele, aquele sentimento alucinado, o coração batia acelerado. Bastava um olhar pra eu entender que era hora de me entregar pra você, parece uma coisa apaixonante, né? Palavras não faziam falta mais. Ah, só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente. Tu percebe que eu, quando tô lendo esse poema, falo em só de lembrar do seu perfume que arrepio, que calafrio, a primeira interpretação que eu faço é aquele arrepio de, tipo assim, ui, sabe? Tô apaixonado, me arrepiou, ui, que calafrio. A primeira coisa que eu penso é linkando isso aqui a um relacionamento amoroso. Mas o arrepio e o calafrio também podem ser algo negativo, né? Ligado a um relacionamento abusivo. A pessoa teve um relacionamento abusivo e só de lembrar do perfume desta pessoa causa um arrepio como uma sensação negativa, não como uma sensação positiva. Poderia ser, então aqui já começou a ter uma dupla interpretação, porque ele quer o limite, né? Que arrepio, que calafrio que o meu corpo sente, nem que eu queira eu te apago da minha mente. Ah, nem que eu queira eu te apago da minha mente. Nem que eu queira eu te apago da minha mente porque o nosso amor é muito bom e, portanto, inesquecível? Ou nem que eu queira eu te apago da minha mente porque ficou marcado de uma maneira negativa? Não te parece que as frases estão ficando com duplo sentido e, portanto, ambíguas? Parece, não parece? Então, olha só. Ah, esse amor deixou marcas no meu corpo. Ah, esse amor, só de pensar, eu grito, eu quase morro. Cara, que fica clara a ambiguidade, né? Esse amor deixou marcas no meu corpo. Essas marcas no meu corpo podem ser de um relacionamento abusivo, deixou marcas de violência, podem ser de um relacionamento amoroso. Quando eu falo que só de pensar eu grito, eu quase morro, é quase morro de amores, num sentido figurado, ou é quase morro literalmente por sofrer agressão? Qual é a sacada, né? Então a gente percebe a ambiguidade. E aí tinha uns alunos no chat assim, tá, mas e a ambiguidade? E a polissemia? E qual é a diferença? E qual é não sei o quê? Cara, não é assim que se estuda pro Enem. Não, eu quero saber a diferença entre ambiguidade e polissemia. Como se o Enem fosse te cobrar isso. Acha uma questão que vai cair isso. Você tem que saber esse recurso para conseguir interpretar na hora da prova que a resposta é C. Exploração de situação de duplo sentido, a ambiguidade que mostra que atos de dominação e violência não configuram amor. Porque se a intenção é separar relacionamento amoroso de relacionamento abusivo dentro da conscientização, a gente faz uma letra de canção misturando as duas coisas e mostrando que, infelizmente, muitas mulheres que sofrem de violência num relacionamento abusivo confundem o que é amor com o que é violência, né? O agressor tenta mostrar de alguma maneira que aquilo é feito por amor, quando na verdade é um relacionamento abusivo. É essa a intenção. Então, meu velho, é assim que a ambiguidade cai na prova. Não vai cair. Você tá fazendo o quê? Ah, porque eu tava fazendo aqui prova no meu colégio e tal, e ele perguntou assim, qual é o recurso que é usado? Letra. Tem cara que acha
que vai perguntar qual é o recurso que é usado, letra A, ambiguidade, letra B, polissemia. E ele tem que saber a diferença dos dois pra marcar. Não, velho. Aí vai me desculpar. Você tem que estudar pro Enem do jeito que cai no Enem, que é só o que a gente faz aqui. É o que a gente tá fazendo na live, é o que a gente faz o ano inteiro, estudando como cai no Enem. Quer ver? Tem mais coisa, ó. Tenho certeza que você já ouviu falar por aí que cai tipos de discurso no Enem. Certeza que você já ouviu falar. Discurso direto e discurso indireto. Aí você ficou tendo aula, né, de discurso direto, discurso indireto e aprendendo sobre esses dois mecanismos. E basicamente o que tu sabe fazer? Reconhecer uma frase que está em discurso direto, reconhecer uma frase que está em discurso indireto e é capaz de tu ter estudado para saber transformar uma na outra, né? Quando tá em discurso direto, transformar em indireto. Quando tá em indireto, transformar em direto. Cara, isso aí caía em vestibular nos anos 90. No Enem não é a transformação que vai cair, né? O que você tem que fazer é o quê? Reconhecer isso como argumento. O que é um discurso direto? Discurso direto é uma citação. Pode aparecer com a palavra citação. E como citação, vai ter que ter um recurso de pontuação destacando. Aspas. Isso é uma questão interessante de Enem. Para que está sendo usado aspas na linha tal? Para marcar um discurso direto, para marcar uma citação. Que nem você na redação, quando vai colocar uma citação, tem que colocar entre aspas. Aqui, discurso indireto, tu percebeu o que é uma paráfrase? Eu sei que tu aprendeu em aulas separadas, né? O que é discurso indireto, diferença para discurso direto, e o que é paráfrase em relação à paródia. Não, mas só um pouquinho. Quando você faz uma paráfrase dos textos motivadores, por exemplo, para colocar no seu texto, Lauro, já vamos começar com a redação, né? Eu já quero aquecer para quinta-feira. Posso usar a frase dos textos motivadores? Pode. Não pode copiar lá 2, 3 linhas igual, mas pode usar. E se fizer uma paráfrase, melhor ainda. O que é paráfrase? Escrever a mesma ideia que está lá com outras palavras. Então, tu já percebeu que a paráfrase é um discurso indireto? Porque quando você reproduz aquela frase com outras palavras, você está indiretamente reproduzindo o discurso de alguém. E vou além, né? Tanto o discurso direto quanto o discurso indireto, meu velho, anota isso aí, é para você colocar vozes externas no seu texto. O que são vozes externas? Quando você vai lá e cita um filósofo de tal falou tal coisa, para corroborar o seu argumento, você está colocando uma voz externa no seu texto. É uma boa estratégia argumentativa. Agora, se tu for pegar na aula de ontem que a gente trabalhou a diferença entre notícia e reportagem, lembra? Notícia dá uma informação nova, reportagem é aquela que aprofunda uma informação já dada. Qual dos dois gêneros textuais normalmente vai ter a inserção de vozes externas? Eu vou trazer a opinião de um cientista sobre o assunto, vou trazer pessoas que eu entrevistei para comentar aquele fato acontecendo na reportagem. Eu vou aprofundar a notícia já dada a partir do conceito de vozes externas. Então, às vezes, no Enem, é mais importante você saber que o discurso, tanto direto quanto indireto, representam a inserção de uma voz externa do que a diferença entre um e outro. Você vai ver numa questão agora isso. Questão dificílima da prova do Enem que uma galera errou. Era só ver essa relação entre elas. Tá? Fora isso, não é para ficar memorizando. Cara que estuda português memorizando, tal coisa, não vai mandar bem na prova. O que você tem que saber do discurso indireto livre? É o relato-pensamento de um personagem em meio à narrativa. Relação com o narrador onisciente. Eu gosto dessa aqui, ó. Discurso indireto livre, relação com o narrador onisciente. Então você que estudou lá os tipos de narradores, o discurso indireto livre é aquele que em meio à narração aparece do nada uma manifestação do personagem, geralmente um pensamento. Você está lendo a narração e no meio aparece um pensamento de um personagem. Ele não vai ser marcado por nenhum sinal de pontuação, porque não é discurso direto, vai estar lá misturado. Por que isso representa um narrador onisciente? Pensa comigo, vamos lá. Revisa os tipos de narrador. Qual é a diferença de um narrador que está em terceira pessoa, que é apenas observador e que é onisciente? O apenas observador relata o que ele está vendo. O onisciente é aquele que sabe o que as personagens estão pensando. Então faz o link comigo. Faz o link comigo. Se o narrador onisciente é aquele que sabe o que as pessoas estão pensando, com qual tipo de discurso ele vai representar o pensamento de um personagem? Discurso indireto livre. Isso nunca foi questão de Enem, mas poderia ser uma questão fantástica do Enem 2021. Saiba fazer que se tiver a presença de um narrador onisciente, é o discurso direto livre que eu tô falando. E ainda, para falar de tipos de discurso, a gente tem a paródia. Paródia é o uso de uma estrutura comum e alteração de conteúdo. Você pega, por exemplo, as paródias do meu grande amigo, nem tão grande assim, Joãozinho. Quem não conhece, ele vai conhecer.
Quinta já tem live com ele. As paródias do canal do Joãozinho são fantásticas. O que elas fazem? Ele mantém a estrutura comum de uma música que já é conhecida por vocês, mantém a estrutura e troca a letra. Em vez daquela música lá original tá falando sobre amor, tá falando sobre o quê? Ele faz a paródia para falar do pré-modernismo, para falar do parnasianismo, para falar do simbolismo, para falar das escolas literárias que você tem que saber para a prova. Isso é alterar o conteúdo mantendo uma estrutura comum. Então, se ele pedir para você reconhecer uma paródia, tem que ser algo que altere o conteúdo, mas mantenha uma estrutura intacta. Não esqueça de você conseguir perceber esse detalhe. Agora, tu quer ver discurso direto e indireto caindo numa questão do Enem, que quando tu fez, tu nem sonhava que era discurso direto e indireto? Vem comigo. Essa questão aqui, quem lembra? Relatos de viagem nas curvas de da Nacional 222 em Portugal. A pergunta que eles fizeram é essa aqui, ó. Nesse texto busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. O trecho que evidencia esse procedimento argumentativo. Qual é o trecho que evidencia uma voz externa falando sobre a identidade histórica do povo português? Isso aqui teve gente reclamando do gabarito, teve gente dizendo que a questão tinha que ser anulada, teve um cursinho com um gabarito e outro com outro. Tu quer saber qual é a primeira coisa que tu tinha que fazer na questão? Tu tá vendo, olha pra mim, que todas as alternativas estão entre aspas, ó. Todas as alternativas estão entre aspas, vou marcar em verde, né? Porque estão retirando trechos do texto, ó. Ó, tô marcando em verde as aspas, porque eu tô retirando trechos do texto. Agora vem comigo, vem comigo, vem comigo. Se eu quero uma alternativa, olha o que diz o enunciado, olha o que diz o enunciado, que marca uma voz externa. Nesse texto, busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa. Como é que eu manifesto uma voz externa? Através de discurso direto. Ou de discurso indireto, mas não vai ter nenhuma com discurso indireto. Como é que eu faço para procurar os discursos diretos para mostrar que é a voz externa? Vou botar aqui, ó, DD de discurso direto. Tu tá vendo que dentro da letra A, além das aspas duplas, eu tenho aspas simples, marcando que esse trecho sublinhado em roxo no texto original tá entre aspas, porque eu não posso botar aspas duas vezes, né? Se eu botei aspas duplas num trecho maior, quando eu quero representar aspas de novo, tem que ser aspas simples. Se você voltar nesse trecho, que linda a antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto, aqui no texto vai estar entre duas aspas, ó. Que linda, antiga, muito nobre, leal e sempre invicta. Isso é uma voz externa. Então a letra A é uma alternativa possível. Qual é a outra alternativa que tem isso? Encantei-me. Tá aqui, ó. Deu tilt aqui na canetinha, vou marcar para você bem devagarinho, ó. Aspas simples, encantei-me. Diriam eles pelas belas paisagens e construções históricas. Também é uma voz externa. Olha as outras. Os tripeiros sinônimos de portuenses têm orgulho de sua cidade. Tá vendo alguma voz externa? Não, então tchau para a letra C. E valorizam tudo que há de bom ali como a melhor estrada para se dirigir do mundo. Tem voz externa? Tem voz externa, então tá aqui marcado. Pois na manhã do dia 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, resolvemos conhecer a tal maravilha. Cadê a voz externa? Não tem voz externa. Eu pergunto pra você, né? Quer ver, ó? Já tem gente no chat. É tal, é não sei o quê. O pessoal quer acertar. Quer acertar a questão do Enem 2019. Vem cá. Você vai passar no Enem 2019 pra entrar na faculdade ou você vai fazer o Enem 2021? Acertar essa aqui vai te adiantar o quê? O que tu tem que estudar é o raciocínio da questão, cara. O raciocínio da questão, lá no dia do Enem, quando tu fez, tu eliminou duas alternativas só porque não era uma voz externa, porque essa estratégia é a que pode cair de novo esse ano. Essa questão não vai cair de novo. Agora, o recurso de perceber a voz externa e eliminar, esse pode aparecer. Depois de ver a voz externa, você tem que procurar isso aqui, ó. Sobre a identidade histórica do povo português. Quando ele fala da identidade histórica, ou seja, do valor histórico e patrimonial, tá cobrando a habilidade da prova sobre patrimônio cultural, a gente consegue eliminar a letra D. E valorizam tudo que é de bom ali como a melhor estrada para se dirigir do mundo. Não é uma identidade histórica, né, do povo português, é só a estrada que é bonita. Consigo cortar. E aí a gente fica entre a A e a B duelando eternamente, né? Eternamente duelando. E aí o cara fica, será que é essa, será que é ela? Eu vou contar pra vocês, já contei que eu faço a prova do Enem todo ano, né?
Eu faço a prova do Enem junto com você lá. Junto com você, eu vou tentar fazer a prova para tentar acertar tudo e foi. Eu aplico estratégia de interpretação em todas as áreas. Meu melhor desempenho até hoje foi o Enem 2019, com 136 acertos e 960 na redação. Esse ano eu quero buscar acima de 140 com 1000 na redação. O 1000 na redação não veio ainda. Os desgraçados sempre catam um troço para me tirar, né? Ano passado, 28 pessoas de 4 milhões tiraram 1000. Tu acha mesmo que só 28 escreveram um texto perfeito? O mito da nota 1000. Nós vamos conversar sobre isso na quinta, né? Tem cara achando que é só escrever o texto perfeito que vai a nota 1000. Aí eu vou estar lá fazendo a prova com vocês. Sabe o que eu fiz quando chegou nessa questão? Pulei. Eliminei Canadá, Dinamarca, Equador e pulei. Como que o senhor pulou? O senhor é professor de português, o senhor não pode fazer isso, o senhor tem que ter vergonha na cara e resolver todas as questões e gabaritar a linguagem. Não, eu não tô lá para gabaritar a linguagem. Eu tô lá para fazer linguagens humanas e redação dentro do tempo e ter a melhor nota possível, que nem você. Eu vou lá e me coloco na sua situação porque eu quero experienciar o que o aluno está experienciando para fazer também, para poder ajudar melhor ele. O meu trabalho é esse, ajudar o aluno lá na hora. Pulei. Sabe como é que eu decidi marcar a letra A e não a letra B? Encantei-me. Diriam eles. Se eu estou dizendo que eles diriam encantei-me, isso não é um argumento que evidencia uma voz externa falando sobre a identidade histórica do povo português. Eu estou supondo que quando eles chegassem aqui, eles diriam. Eu não estou falando que eles afirmaram isso. Na letra A, que linda, antiga, muito nobre, sempre leal, invicta, cidade do Porto, é um fato que aconteceu. Essa citação foi dita, você percebe ao longo do texto. Então ela é a resposta da questão. Agora, olha que loucura, olha que loucura. Eu eliminei a B só por causa do diriam depois de muito tempo. Eu quero que você compare a diferença entre esta tela, que tá com tudo analisado. Tu imagina o cara que ligou a live agora, ó. Vamos ver se tem alguém que entrou agora. 4.393 pessoas assistindo. Vamos ver se muda o número para ver se tem alguém que entrou agora. Aumentou. Aumentou, já passou de 4.400. Tu imagina o cara que ligou essa live agora olhando para essa tela. Vitão close na tela. Imagina o cara olhando para essa tela. Ele não tá entendendo bulhufas do que tá acontecendo. Ele não sabe nem por onde começar. Esse cara vai ter que pegar e assistir o início da live de novo para pegar aquilo ali. Porque a diferença entre um aluno que faz isso que eu fiz, rabiscando na hora, e o cara que faz só isso aqui, ó. Eu vou tentar interpretar aqui, marcar a letra A. Você tá louco, cara. Você tá louco. E aí, claro, qual é o grande problema da prova de linguagens? Se você aplicar só interpretação na prova de natureza, só interpretação, sem conteúdo nenhum, você acerta quantas? 5? 10 estourando. Sem nada de conteúdo é 10 estourando. Matemática, dá pra fazer umas 10, 15. Com muita força, só interpretando sem conteúdo nenhum. Humanas, você chega a umas 20, só interpretando sem nada de conteúdo. Agora, linguagens dá pra fazer quantas? Só interpretando 25, talvez 30, se o cara der sorte. Aí o cara vai lá e diz assim, é só interpretação. Aí você não consegue entender como é que tem cara fazendo 38, 39, 40, 41 e 42 em linguagens. É porque ele faz isso e não isso. Então eu quero a sua prova rabiscada. Você vai voltar com esta prova do Enem e vai ter tanto risco de caneta preta naquele troço que você não vai conseguir mais ver a questão. Para você ver a questão de novo, você vai ter que baixar o PDF da prova porque eu não consigo ler. Aí nós vamos estar lá resolvendo a droga da prova na live e você vai estar assim, não consigo corrigir porque eu não enxergo a questão aqui de tanto rabisco que eu fiz. É isso aí que eu quero que aconteça. Aí você é meu aluno. Aí você é meu aluno. Eu quero riscado. E quando você lembrar de mim, vamos combinar agora? Quando você lembrar de mim durante uma questão, você vai escrever Lauro do lado. E depois você vai bater uma foto e vai me mandar. Essa aqui eu lembrei de ti, Lauro. Você vai ver que vai ter Lauro em toda a sua prova. A voz do Lauro sussurrou no meu ouvido. A voz do Lauro. Vamos lá. Mecanismo de progressão e coesão. Vamos pro próximo conteúdo da live. Não dá pra ficar só nisso, né? Progressão temática textual é a sequenciação do texto, ordenamento entre as frases. Quando o Enem falar em progressão textual, eu quero que você traduza a expressão. Progressão textual é a progressão do texto.
Literalmente isso. A sequência lógica do texto. Como é que eu percebo que um texto está indo do início para o meio e do meio para o fim? Isso é a progressão textual. Se ele te perguntar qual é o recurso gramatical que está fazendo essa progressão textual, mamãe Lauro trouxe pronto para ti, né? O que mamãe não faz? Mamãe fica braba às vezes, mamãe xinga, mas mamãe também vai lá e mima o nenê, né? Ó, nenê, é isso aqui, ó. Elementos comuns de progressão, alternância entre tempos verbais e expressões adverbiais. Já teve aluno meu que acertou a questão do Enem, só por causa dessa tela apareceu uma alternativa com alternância entre tempos verbais e ele marcou e era a resposta. Claro, porque a alternância entre tempos verbais vai mostrar a progressão do teu texto. Se tu começa um texto usando verbos no passado e depois tu troca para verbos no presente, isso mostra uma alternância temporal, uma progressão textual. Por que eu botei expressões adverbiais? Se você começa o texto com primeiramente e depois escreve em segundo lugar, primeiramente é um advérbio, em segundo lugar é uma locução adverbial, um adjunto adverbial, você não está a partir do primeiramente e do em segundo lugar mostrando uma progressão do seu texto, mostrando que ele tem início, meio e fim? Então é isso, galera. Progressão textual vai ser um desses dois elementos. A gente está na reta final. O Enem tá logo ali. O que você vai fazer? Se aparecer essa droga dessa progressão temática, você não vai marcar o que todo mundo faz rachando, que é assim, ó. Professor, tinha uma frase que dizia assim, ó, que a progressão textual é dada por frases curtas que deixam o texto mais dinâmico. Frases curtas que deixam o texto mais dinâmico. Frases curtas que deixam o texto mais dinâmico. Só um pouquinho. É verdade que frase curta deixa o texto mais dinâmico? Claro. Agora, o fato da frase ser curta mostra o teu texto progredindo, indo do início para o meio e do meio para o fim? Mostra que tu tá avançando no argumento como o primeiramente e o segundo lugar? Não, então você não pode marcar essa. Mas eu voltei no texto e as frases eram tudo curta. E eu? E o senhor o quê, professor? E eu com isso? Que tu voltou no texto e o texto tinha as frases curtas. Ai, professor, não precisa xingar. Eu falei que mamãe dá um carinho e dá um tapa, 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 dá um carinho e dá um tapa. Eu adoro ver as pessoas verificando a conexão. Travou essa live aqui, esse YouTube porcaria, essa minha Wi-Fi é uma bosta, é isso. Então é isso que você vai fazer. Não é porque é verdadeira que responde a questão. Coesão textual são as relações lógicas e explícitas, atenção para isso aqui, a coesão precisa ser explícita. Como é que eu marco a coesão, competência 4 da redação, com aqueles termos que são operadores argumentativos? Além disso, portanto, em virtude disso, diante disso, aqueles termos que você usa deixam explícita a relação lógica. Quando bem usadas, estabelecem coerência. Então é isso. O Enem vai perguntar com que sentido está sendo usado um determinado termo. Você vai interpretar e vai marcar, tá tudo certo. Elementos comuns de coesão, conjunções. O portanto marcando conclusão, o mas marcando adversidade, né? Vamos lá, pelo amor de Deus, não tá na tela, porque já enjoou de cair no Enem, mas vai que caia. Foca em mim. O mas, o que você tem que saber do mas adversidade? Além do fato de que ele é oposição. Duas coisas. Primeira, que o mas gera uma quebra de expectativa. O mas gera uma quebra de expectativa. Eu estou cansado, mas vou ficar nessa live até o final e vou ficar pra live do Alan de novo depois, porque o Alan é maravilhoso, você tem que ver a live só porque é o Alan que tá falando. O Alan é aquele cara que quando abre a boca, a gente fica ouvindo ele falar, não importa o que ele vai falar, eu quero ouvir ele falar. Então, eu estou cansado, mas vou continuar assistindo as lives da Maratona Enem. Quebra de expectativa, porque quando você falou que estava cansado, eu imaginei que você ia parar. Vou desligar aqui, não vai rolar e tal. Se você falou que tá cansado, mas vai continuar, quebrou a expectativa. Qual é a segunda coisa que você tem que saber do mas? Introdução do argumento mais forte. Se eu digo que eu tô cansado, mas vou continuar assistindo as lives, é porque eu tô firme e forte ali. Se eu digo assim, eu queria continuar assistindo as lives, mas eu tô muito cansado. Se você colocou depois do mas, que você tá muito cansado, você vai parar de me assistir daqui a pouquinho e vai fechar a janela, porque você não vai aguentar.
O que vem depois do mas é mais forte. Tô cansado, mas vou continuar assistindo. Vai firme. Queria continuar assistindo, mas tô cansado. Quer dizer que você vai deletar. Isso tem que cuidar sobre o mas pra mim. Pronomes podem indicar coesão e coerência. Um pronome isso se referindo a um termo que já veio no texto. Um pronome ele se referindo a alguém. E pontuação. Cuida pra mim principalmente o 2 pontos. Pra que serve o sinal de 2 pontos em um texto? Pra que serve? Pra introduzir uma sequência que explica uma ideia anterior. Então eu vou lá e digo assim: hoje na plataforma nós teremos as seguintes aulas. 2 pontos. Português, geografia, história. O que vem depois dos 2 pontos está explicando quais são as aulas que a gente tem. Explicando e esclarecendo. Cuida isso, não pode esquecer. Estratégias argumentativas. Me mandaram hoje. Hoje na DM do Insta. Você não me segue ainda? @LauroInterpretaEnem. Me segue lá. Me mandaram hoje uma DM assim: Lauro, estratégias argumentativas, pelo amor de Deus, eu vi que cai um monte do Enem, eu não sei. Eu digo, mas como é que você não sabe? Eu conheci a plataforma do Aprova Total agora, eu não sabia que existia, na minha plataforma não tem aula disso. Durante o ano nós temos aula de gêneros argumentativos, e não é uma aula só, é 2, 3, 4. Além disso, tem uma aula só de estratégias argumentativas, porque isso cai todo ano no Enem, e além disso tá aqui a revisão na live. Então eu sinto informar. O que você estudou pro Enem? Crase? Regra de concordância? Quando que se usa vírgula? Não, pelo amor de Deus, isso aí cai em vestibular e não no Enem. Ah, não dá, né? Tá aqui, ó, como é que você vai saber? Estratégias argumentativas são quaisquer argumentos utilizados pelo autor de um texto a fim de corroborar a sua opinião ou convencer o leitor de alguma coisa. Deixa eu te perguntar, quais são os argumentos que eu tô usando aqui nessa live pra você? Pra se der tudo errado, se ferrou, não passou no Enem, você tem alguma dúvida que você vai assinar a nossa plataforma ainda? Não, com tudo que você já viu aqui, nós já te demos argumento pra tu, e daqui a pouco vai vir o Black Week lá, que vai ter um preço, que me disseram aqui no corredor, me falaram quanto é que vai ser o preço. Eu digo, não, vocês estão zoando com a cara. Sim, vai ser esse preço, os caras estão zoando. Como é que vão cobrar por aula o ano inteiro, todas as disciplinas, o troço, vão cobrar isso aí, os caras vão, estão tudo maluco, né? Vão diminuir meu salário, Vitão já se prepara, vai baixar o nosso salário. Com isso aí que eles vão cobrar, os caras ficam botando aumento pro Lauro, aumento pro Vitão, eles vão diminuir o salário, porque não é possível que vão cobrar só isso, mas vão, né? Então, argumento tem ao redor, qualquer estratégia argumentativa. Lauro, quais são as estratégias argumentativas? E, fiote, aí tem infinitas, né? Cada plataforma na internet usa a sua estratégia para tentar convencer de alguma coisa. A gente usa as nossas, né? Tá aqui as nossas estratégias, cada um usa as que quiser. Então pode ter argumento de tudo que é tipo. Eu achei esse aqui na internet, ó. Douglas, se o universo é grande assim, imagina quem criou. Esse é o argumento do Douglas. Olha o tamanho do universo, imagina o cara que criou, né? Isso não faz sentido, mano. Por acaso o pedreiro é maior que a casa que ele constrói? Então ele quebrou o argumento do cara, né? O universo é grande, imagina quem criou. Não, mas não precisa ser. O pedreiro constrói uma casa e ele é menor que a casa. Aí o Douglas reconheceu e disse, desculpa. Eu consigo ver o Douglas na frente da internet. Eu consigo ver o Douglas assim, caraca, digitando aqui, né? Mas se o universo é grande assim, imagina quem criou. E aí o outro vai lá e fala assim, mas isso aí não faz sentido, cara. O pedreiro é maior que a casa que ele constrói. E aí o Douglas olha assim, bah, que merda. Desculpa. E o Douglas fez uma das coisas que está mais em falta no mundo hoje. Reconhecer o argumento errado e pedir desculpa. Isso é raro. Então nós temos que parabenizar o Douglas, porque ele tentou usar um argumento que era ridículo. Quando ele viu que era ridículo, ele fez assim, bah, desculpa. Desculpa, caguei. Desculpe. Foi um equívoco. Eu tenho que fazer esse Reels, me lembrem, tá? Hoje eu fiz mais um Reels, botei lá. Foi um equívoco, desculpa. Ele reconheceu o erro. Então, como é que eu vou reconhecer a estratégia argumentativa na hora da prova? Por trás do argumento que estão utilizando, quer ver? Como é que caiu no Enem? Faz com que o bullying passe a história. E aí começou, falei pra você que eu fiz um Reels, né? E aí era imitando o Cristiano Ronaldo. Eu sou o melhor. Porque pode ser até que não seja, mas na minha cabeça eu acredito que eu sou o melhor. E aí, o Cristiano Ronaldo dizendo que ele é o melhor, a gente lembra do sotaque português, né? Na minha cabeça, eu sou o melhor. Aí ele fala aquele melhor correndo. E aí vem essa questão, és vítima.
Fica calmo. Os bullies adoram reações nervosas, finge que não é nada contigo. Não des troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Eu imagino o Cristiano Ronaldo com o mesmo sotaque do meme lendo isso aqui, né? És vítima, fique calmo. Os bullies adoram reações nervosas, finge que não é nada contigo. Não des troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Não parece um português de Portugal falando? Eu vou de novo, né? Ou eu vou continuar. Evite ficar sozinho com o bully. Junta-te com os teus amigos, mostra-te confiante, não demonstres medo e acredita em ti. Conta uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Olha só, conta uma pessoa de confiança o que está a acontecer, o que está a acontecer contigo. É perfeito o português de Portugal. É perfeito. Eu consigo ver o Cristiano Ronaldo lendo esta desgraça. E aí o que acontece? Aquilo fica preso na mente do vestibulando, fica preso assim, ó. É o Cristiano Ronaldo falando, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. E aí ele vai lá e olha, essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no ou na. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada na. Aí dá uma olhada na letra B. Dá uma olhada na B. Dá uma olhada na B. Variedade linguística caracterizadora do português europeu. Isso aqui que eu vou fazer agora é a tua mão na hora da prova. Ó. Quando tu lê uma alternativa que nem a B, ela fica assim, ó. A mão começa a tremer de vontade de marcar. Eu vou marcar. Português europeu, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Cristiano Ronaldo, português europeu, a tua mão começa a ficar assim, ó. E no dia da prova, do lado dessa B vai estar assim, ó. Tudo marcado. Isso aqui é a tua mão com vontade de marcar, ó. Professor, é a B a resposta? Não é, tu errou. Errou, não é a B. Mas olha aqui a mão com vontade de marcar. A mão tá com vontade de marcar. Tu vai reto. Eu sou o melhor. Por que não é a B? É uma estratégia argumentativa usar o português europeu? Usando o português de Portugal em vez do português brasileiro, eu vou conseguir mais clientes? Porque se for necessário, né, vocês disserem pra mim que usar o português de Portugal deixa o cara convence mais, então eu vou falar com o Jubilu e nós vamos usar o português de Portugal pra te convencer a assinar nossa plataforma. Ora contas, ora pois, se queres assinar nossa plataforma e é necessário que eu fale o português de Portugal, eu vou falar. Porque se é isso que necessita, então eu falo. Ora pois, né? Se é isso, te convenceu mais? Não consegui sustentar o personagem. Comecei a rir do final da live, eu comecei a rir. Não sustentei o personagem. É isso que vai fazer tu marcar? Não, então o português europeu não é. Qual que é a sacada? Qual foi a estratégia argumentativa dele? Ó, se tu for uma vítima, se você for uma vítima, tá aqui as recomendações. Se você conhece alguma vítima, tá aqui as recomendações. Se você conhece o agressor, estão aqui as recomendações. Então, tem diferentes pessoas para quem eu me direciono na campanha. Se você for vítima é uma coisa, se você conhece alguma vítima é outro, se você é o agressor é outro. O que é isso? Chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Para tudo. Vou começar a girar. Para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Chamamento de diferentes atores sociais, deixa eu virar para outro lado que eu tô ficando tonto. Chamamento de diferentes atores sociais, eu já vi no texto. O que é estruturas injuntivas? Para você que estava na live de ontem, dizer para quem entrou na live de agora que se você não estava na live de ontem, você perdeu. Injunção é o quê? Direcionamento para o leitor através de quais recursos? Imperativos. O que você tem no texto? O que você tem no texto? Fica calmo, imperativo. Finge, imperativo. Não destroco, imperativo. Lembra, imperativo. Evita, imperativo. Junta-te, imperativo. Mostra-te, imperativo. Não demonstres, imperativo. Acredita em ti, imperativo. Conta, imperativo, gol! Olha o gol! Não, parece que eu tava narrando. Nunca deixes o teu amigo imperativo. Assim farás com que ele se sinta. Ajuda o imperativo. Tenta convencer imperativo. Caso não tenha sucesso, denuncia imperativo. Virado em imperativo. O que o imperativo faz?
direciona para o leitor. Como é que é o nome do direcionar para o leitor? Estrutura injuntiva. Então isso aqui, o meu aluno vai sambar na cara do Enem, porque além de acertar que é a letra A, ele ainda vai rir da galera que botou B. Você que está assistindo essa live, se você fez o Enem 2019 e você marcou B, você está nesse momento pensando assim, PQP, eu não acredito que eu errei esse troço. Como é que eu não conheci este desgraçado desse Lauro e essa plataforma antes? Então, em vez de ficar se lamentando que você não conheceu antes, você olha para o céu e agradece porque você conheceu agora. Porque nós estamos mudando o seu Enem. Você tem alguma dúvida que em 2 dias a gente já fez a sua nota aumentar do que ia ser sem a gente? Não fez. A sua nota vai aumentar? É porque eu vou assinar a plataforma pro ano que vem. Você não vai precisar. Porque nós vamos fazer você entrar nesse Enem. Não importa do jeito que for. Pro ano que vem nós vamos ter que piorar as aulas da maratona, porque nós estamos fazendo as pessoas entrar. E aí ninguém assina a plataforma. Aí você fala bem da gente, pelo menos. Posta lá o quanto você tá gostando. Porque tá aqui, ó. É isso. Professor, o senhor se exaltou, né? Mas como é que eu não vou me exaltar? Tenta me explicar como é que eu não vou me exaltar. A pessoa vai reto, eu consigo ver a pessoa indo na letra B, o olho dela brilhando. E aproveitando que a gente falou em variante, qual é o último conteúdo de gramática que pode cair? Variação linguística. A prova de linguagens quer que você reconheça a existência de diferentes formas de se expressar em língua portuguesa, além da norma culta. Eu sei imitar o português de Portugal. Agora, do resto do Brasil, eu não sei. Então, vocês vão olhar aí. Esse era o momento que o YouTube tinha que permitir áudio dos outros alunos, né? Porque olha aqui, ó. Mapeamos algumas diferenças marcantes entre sotaques de várias capitais do país. Como é que você fala isso aqui? No Rio Grande do Sul, que é de onde eu sou, hoje eu moro em Floripa, mas eu nasci em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Interior do Rio Grande do Sul. A gente fala respeite o português. Respeite o português. Só falta botar o tchê no final. Respeite o português, mas que barbaridade. Que barbaridade. Que hoje foi resumido no bar. Então, eu não sei, né? O carioca, talvez, respeite o português. Respeite o português. Eu não gosto muito de imitar o sotaque da galera, porque eles acham que eu tô ironizando e debochando. Não, eu acho a variação de sotaques lindo. Eu ainda quero viajar o Brasil inteiro, conversar com as pessoas para fazer anotações em relação ao sotaque e ir percebendo isso. Você acharia legal esse projeto? A gente vai até a sua cidade, marca uma conversa sua comigo e a gente vai falando certas frases para gravar e mostrar a riqueza que é a variedade linguística no Brasil. Eu fiz uma pergunta hoje sobre isso nos stories, botei um mapa de sotaques e um aluno me falou, né? Eu moro aqui bem na divisa entre Bahia e Minas Gerais e tu vê uma mistura do sotaque dos dois. Putz, que legal, né, cara? A riqueza que é isso, né? Vamos fazer, ó, o pessoal tá falando, ó. Nós vamos viajar o Brasil inteiro e vamos ver o sotaque da galera. Tá aí, ó. Você tem que reconhecer as variações de pronúncia como sotaques. E dentro disso, tem alguns conceitos que você tem que saber, que eu vou passar pra você pra gente encerrar a nossa live. Tu viu que já tá acabando de novo e tu não notou que tá acabando? Não parece que tá acabando, parece que nós estamos há 10 minutos falando. Tá acabando já, daqui a pouco vão me chutar daqui porque o Alan tem que aparecer. Já é quase 7 horas e não parece. Isso que é o brilhantismo do troço, ó. Linguagem culta, artificial e de prestígio, afastada do leitor. Linguagem coloquial, espontânea e alvo de preconceito, aproximada do leitor. Já que tá gravada, essa live vai ficar gravada e depois vai ficar pra posteridade, eu quero que você me cobre. Se não aparecer nada relacionado a esses 2 primeiros conceitos aqui no Enem, eu quero que você vá lá e me cobre e peça pra eu pagar uma prenda. No Rio Grande do Sul a gente fala pagar uma prenda. Como é que é pagar um micão, assim? Eu faço o que vocês quiserem nos stories, daí eu abro uma live e pago o micão que vocês quiserem. Se não cair nada relacionado a isso, não tem como. A língua culta é artificial. O idioma culto que tá na gramática não é pronunciado espontaneamente por ninguém. Ele é artificial. Enquanto a norma coloquial, a linguagem coloquial é espontânea. Coloquial que a gente fala no nosso dia a dia. Lembra desses nomes: espontânea, coloquial, artificial, culta. Quando eu estiver fazendo a prova, sabe que eu vou fazer a prova junto contigo, eu vou estar lá, e eu tenho um problema que eu tô fazendo as questões, e aí eu vejo que caiu o que eu falei na aula. E aí no meio da prova eu faço assim, ó.
Eu faço assim, e aí o fiscal sempre olha e diz assim, o que esse louco tá fazendo? Aí as pessoas que estão em volta olham, o que esse cara tá maluco? Aí eu começo a comemorar que caíram as questões. Só que pra eu comemorar, você tem que acertar na hora, então você não pode esquecer. A linguagem culta tem prestígio, as pessoas acham bonito. Teve uma live que eu vim de terno aqui fazer. Se você entrar no canal do A Prova Total, correr um pouquinho os vídeos, tem a live lá. Vim de terno pra mostrar o que é a norma culta, aquela coisa pomposa, todo mundo acha chique. Enquanto tem o preconceito na linguagem coloquial. Esses sotaques aqui, que eu fiz uma imitação rapidinha, porque eu não sou bom, o pessoal fica com medo achando que, o professor Lauro vai debochar do meu sotaque, vai debochar do meu sotaque. Não, né? Falar porta, falar porta, falar porta, são variações de pronúncia do português. E isso é riquíssimo culturalmente falando. As pessoas confundem por quê? Porque tem muito preconceito. E aí aproveita e lembra da diferença entre afastada e aproximada. A linguagem culta nos afasta, a norma coloquial nos aproxima. A linguagem culta nos afasta, a linguagem coloquial nos aproxima. A linguagem culta nos afasta, a linguagem coloquial nos aproxima. Eu uso nas minhas aulas, né, uma fala mais espontânea. Eu não fico usando um português elevado, porque eu quero me aproximar de você. O meu objetivo com as aulas não é mostrar o que eu sei fazer na prova de linguagens e você se sentir assim, eu não sou tão inteligente quanto o Lauro, eu não vou conseguir, eu não sei fazer isso. Não, eu quero mostrar que você também pode. E uma maneira de eu mostrar que você também pode é aproximando a minha fala da sua, usando uma linguagem coloquial para você se sentir mais próximo desse domínio. Eu domino a norma culta, mas não é por isso que eu uso ela quando eu falo. Eu falo os alunos. Os alunos me elogiaram e eu fico feliz quando os alunos me elogiam. É isso, eu vou usar uma comunicação espontânea, por quê? Para aproximar a nossa relação. Isso é importante. Aí vem os tipos de variação: regional, temporal, social, situacional. Barbada. Tranquilo. Variação regional é essa dos sotaques, cada um fala de um jeito num lugar do Brasil. Variação temporal é quando você tem, né, como era antigamente o português e como é hoje. Variação social é quando grupos sociais específicos usam gírias, né? Skatistas, surfistas, pessoas que têm uma comunidade social específica. E a situacional nada mais é do que variando conforme a situação. O jeito que eu falo com você, que é aluno, não é o mesmo jeito que eu falaria com o diretor de uma escola que quer me contratar. São situações diferentes. É o contexto que determina o uso da linguagem culta. E eu quero te lembrar disso aqui que todo mundo esquece, ó. Lexical ou fonética. O que é uma variação começando com fonética, que para mim é a mais simples. Variação fonética é a variação de pronúncia que a gente viu aqui, ó. Do respeite o português, respeite o português, português. Essa variação de pronúncia é uma variação fonética. O que é uma variação lexical? Lembra que lexical tá ligado a vocabulário, não esquece isso. O léxico de uma língua é o vocabulário. Então a variação lexical não é a variação entre morta, porta, porta e porta. Isso é fonética. A variação lexical é aquela do mandioca, aipim e macaxeira, que em alguns lugares do Brasil é mandioca, outros aipim, outros macaxeira. Qualquer aula que você viu na vida de variação linguística, seja com o Lauro ou não, teve esse exemplo. Mandioca, aipim e macaxeira. Isso é uma variação lexical, quando a palavra muda. Grava isso. E ainda para acabar, sotaque é uma pronúncia variada, dialeto é um registro de linguagem. O sotaque nada mais é do que uma variação de pronúncia, como a gente viu várias aqui, e seria legal conversar com as pessoas para ver. O dialeto, para virar dialeto, vamos pegar assim, né? O gauchês, que é o jeito de falar português dos gaúchos, o carioquês, qualquer coisa que você quiser, baianês. Para virar um dialeto tem que ter o quê? Um registro escrito. Então já teve questão que caiu no Enem, que inclusive foi polêmica, né? Que tá mobilizando todas essas polêmicas que tem hoje, que falava sobre dialeto gay, não sei o que, etc e tal. Não era nem essa questão que tava cobrando, a questão tava te perguntando o que era um dialeto. Um aluno meu olhou a questão, viu que tava cobrando sobre dialeto, olhou a alternativa que falava em registro de linguagem e marcou, porque era uma questão de conteúdo. Então só o que você tem que saber é que dialeto é registro de linguagem. Mas como o pessoal por aí não estuda para a prova de linguagens, diz que é só interpretação, não dá bola, aí vai lá e acaba achando que para acertar a questão tem que conhecer o dialeto em questão. Claro que não, é só sobre saber o que é um dialeto. Mas tu quer ver? Essa diferença que tá aparecendo na prova, eu vou te mostrar uma questão, né? Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Caiu esse texto, que a gente tá vendo que é, né? Vila Lobos, viu aqui a contextualização. Olha o que o Enem perguntou. Nesses verbos, há uma exaltação ao sertão do Cariri. Então a gente já sabe que é uma variação regional. Já salta na nossa cara, ó.
Variação regional, porque é específica do sertão do Cariri. Em uma ambientação linguisticamente apoiada no. Se eu vou falar do sertão do Cariri e eu quero falar da ambientação linguística, vai ser variação regional. A mão já começa a fazer o quê? Ó, para encerrar a live. O que é isso aqui? A tua mão tremendo. A tua mão tá tremendo para marcar qual? Olha isso aqui. Predomínio de regionalismos lexicais nordestinos. Sertão do Cariri. Vê se a tua mão não tá fazendo assim, ó. Predomínio de regionalismos lexicais nordestinos. Tua mão querendo marcar. A tua mão, ó. Vai lá. Predomínio de regionalismos lexicais nordestinos. Essa é a tua mão tentando marcar a questão, ó. Quer muito marcar, porque tá aqui, ó. Variação regional. Você pensa, é essa, é essa, é essa, é essa, é essa. Qual é o erro daí? Predomínio de regionalismos lexicais. O que você tem são regionalismos fonéticos. Irerê, meu companheiro, cadê viola, cadê meu bem? Ai, triste sorte a do violento cantador, em vez de cantador, que cantava o seu amor, em vez de amor. Irerê, bababá, a gente sofre sem querer, em vez de querer. E aí você continua percebendo que para alembrar, em vez de lembrar, são variações de pronúncia daqueles termos. Contador em vez de contador, amor em vez de amor, alembrar em vez de lembrar. Se são variações fonéticas, você não pode aceitar o lexicais. Só pode se for fonéticas. Vamos imaginar como é que tá a cara agora do magrão que caiu de paraquedas nessa live e acha que linguagens é só interpretação? Queria mandar um beijo para quem acha que linguagens é só interpretação. Eu lamento informar que não. E eu fiz 3 lives para explicar isso. Com essas 3 lives que a gente teve até agora, você já tem condições de destruir na prova do Enem. Variedade popular da língua portuguesa é a resposta, porque dentro da variedade popular tá o que a gente chama de variedade regional também. Todos os tipos de variação, regional, temporal, social ou situacional, se enquadram numa variedade popular, porque são uma variedade de linguagem coloquial da língua. A variedade culta é uma delas, todas as outras se encaixam numa variedade coloquial e, portanto, popular da língua. Sacou ou não sacou? Vai dizer que não é outra vida enxergar a prova do Enem dessa maneira. Eu quero que, para encerrar com chave de ouro, se você viu coisas aqui, porque tem um pessoal que diz que live não serve para nada. Se você viu na live de revisão coisas que você não sabia se não tivesse assistido, eu quero que você comente agora o emojizinho do cérebro explodindo, vai. Emojizinho do cérebro explodindo. Se você viu coisas que você não viu em nenhum outro lugar, estudando o ano inteiro, e só essa live explodiu o teu cérebro, eu quero emojizinho. Eu quero que você vá no Instagram e me mande o emojizinho do cérebro explodindo. A gente mudou a percepção que você tem da prova de linguagens com 3 lives e vai continuar mudando. Amanhã tem mais lives na plataforma. Hoje ainda tem live com o Alan. Você não vai embora antes de ver o Alan, que eu vou ficar aqui vendo o Alan. Você não pode perder. Aquele homem falando é um espetáculo. E ao longo da semana tem mais lives. Amanhã você tem uma folga de mim. Amanhã dá pra respirar um pouco, né? Enjoaram do Lauro. É muito Lauro na plataforma. Quinta-feira eu volto. Quinta-feira eu volto com redação e nós vamos falar sobre projeto de texto e argumentação. Eu quero saber se tu duvida de mim que eu vou melhorar a tua argumentação em uma live. Duvida ou não duvida? Eu vou melhorar a tua argumentação em uma live. Tu vai argumentar melhor no dia do Enem graças a uma live. O meu ponto de encontro contigo é na quinta-feira às 14h30. Daqui a pouquinho vem o mestre dos Jedis, Alanzinho, continuar falando de história. Beijo pra todo mundo. Espero que vocês estejam gostando. Sigam firme nos estudos.